E como é que foi assim? Porque você teve essa experiência com Deus, de falar, ó, Senhor, nesses próximos 7 dias e tal. E como é que foi a sua decisão, assim, pela primeira vez? Falar assim, cara, eu vou falar para as pessoas desse encontro com Deus e dessa mudança. Cara, isso foi chocante. Ontem teve uma pessoa no meu escritório, né? E ela tinha acabado de ter uma experiência com Deus bizarra, assim, uma coisa... Uau! Na verdade, não foi com Deus, mas Deus apareceu no meio dessa experiência, né? No meio de... Foi uma loucura na vida dela, e aí Deus apareceu. E aí ela está num momento muito parecido com o que eu estava quando as coisas tinham começado a acontecer. É aquele momento onde, cara, você não quer falar sobre mais nada, é só sobre isso. Você está curioso. Sabe aquele momento que você está ansioso, quer falar com todo mundo só sobre isso e tal? É muito louco. E eu tive essa minha fase. E nessa minha fase, eu me questionava o tempo todo. Eu falava, cara, eu quero falar com as pessoas sobre isso, eu quero falar sobre isso. Eu dava muita palestra, eu pensava, será que eu tenho que falar sobre isso? Então eu tinha dúvida. E aí uma coisa que tem acontecido muito rápido na minha vida é que Deus tem sido muito rápido em tudo que tem acontecido na minha vida, né? Todas as respostas têm aparecido rápido, as confirmações têm aparecido rápido, enfim, visões, tudo tem acontecido muito rápido. E aí eu estava num evento em Maceió, né? E um evento para 5.000 pessoas, e eu ia fechar esse evento. Era um evento incrível e geralmente... Então não era um seu, você foi convidado? Foi convidado. Um dos palestrantes. Um dos palestrantes, mas era, obviamente, um dos principais palestrantes. Então eu ia fechar o evento. Era um momento muito aguardado. Eram 3 dias de evento. E, poxa, eu estou muito acostumado a fazer evento. Então eu meio que sei a reação das pessoas. Eu vou terminar, vai ser legal, vai ter palma, etc. Gritaria, tum. Só que nesse dia, eu estava numa dúvida. Eu falei, cara, será que hoje é dia de eu, pela primeira vez, publicamente falar do que aconteceu comigo, né? E aí eu falei, bom, quer saber? Eu vou perguntar para Deus, né? Eu estava na casa de um amigo, e aí nessa casa do amigo, várias outras pessoas estavam lá, tá? E eu peguei e fui dormir, né? Eu geralmente preparo minhas palestras dormindo, né? É estranho isso, né? Mas eu deito e eu vou preparar minha palestra, né? E aí quando eu deitei, fechei o olho, eu falei, Deus, se é para eu compartilhar hoje o que aconteceu comigo, me avisa. No que eu falei isso, exatamente no momento que eu falei isso na minha cabeça, bicho, bateu assim na porta. Ó. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Que é isso, cara? Aí eu fui lá, abri a porta, aí era um amigo nosso, né? Aí ele pegou e falou assim, Thiago, 3 dias de evento, tava tomando banho e eu pensei, todo mundo já falou sobre tudo, já falou de marketing, já falou de finanças, já falou de seu caso, claro. Por que você não compartilha a sua experiência espiritual com as pessoas? Aí eu falei, caraca, Deus respondeu rápido, né? E aí ele ainda falou mais. Ele ainda falou assim, ó, e por que você não termina o evento dizendo o seguinte? Se eu não tinha uma resposta e eu perguntei para Deus, pedi para ele responder em 7 dias, ele respondeu, se tem algo que eu não te consegui responder hoje, faça você também essa pergunta quando chegar em casa. Falei, caraca, o cara além de fazer isso me deu uma mensagem que era para eu entregar. Achei bizarro. Só que aí eu comecei a tremer, bicho, porque eu falei, caraca, imagina, né? Eu estou muito acostumado a subir num palco e falar, mas nunca sobre esse tema. Porque o que acontece é que ele é um tema tão diferente que é quase se posicionar. É quase como se fosse assim, a partir de agora eu voto nesse candidato ou nesse candidato publicamente. Você vai agradar alguns, dividir, né? Opiniões. Você vai polarizar, você vai tomar um lado, né? E aí eu fiquei muito nervoso, cara. Aí oração e o caramba e tal. O carro super nervoso, cheguei no evento. Eu falei, é hoje. Aí eu desci, né? Assim, eu não gosto mais de dar palestra no palco. Eu desço e eu ando no meio da galera. Eu vejo as fotos, está sempre no meio. Eu gosto de me sentir mais com eles ali, no mesmo nível. E aí, andando no meio da galera, eu falei, turma, eu dei um alerta. Poxa, quem quiser sair, saia. Só fica quem tiver de cabeça aberta, porque hoje vai ser diferente. Totalmente diferente. Aí todo mundo pegou, ficou preparado. Eu falei, hoje eu não vim para mexer na sua cabeça, eu vim para tocar seu coração. Pá, aí, cara, ferrou. Aí já apareceu, cara, sei lá o que começou a acontecer lá. Já começou gente a chorar, começou a acontecer um monte de loucura. E um monte de gente já começou a me abraçar e eu comecei a falar, contei da minha experiência. Foi muito bizarro, assim, eu nunca tive tanta energia num local, assim. Quando terminou, assim... Aliás, no meio do negócio, o pessoal começou a gritar. E aí, acho que nesse podcast eu posso falar, né? O pessoal começou a gritar, você é Paulo, você não sei o que lá. E tal. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Aí eu comecei a ouvir uns amém, irmão. Cara, e eu, que é uma pessoa que nunca tinha pisado numa igreja. Entendi. Então eu falei, cara, o que está acontecendo aqui? Começou umas coisas bizarras. Terminou. Cara,
Foi assim, a coisa mais louca da minha vida, né? Ali, né? Em termos de palestra. Aí eu fui pro camarim, aí tem uma pessoa que eu gosto muito, né? E eu falei, pô, e aí, o que você achou? Aí ela falou, não, achei que foi demais. Achei que você passou do ponto. Achei que você não devia ter feito isso. Só que eu tava sentindo um negócio muito pesado. Eu nunca tinha sentido isso. Falei, caraca, o pessoal amou, por que eu tô sentindo esse negócio pesado? Que coisa bizarra. E imediatamente eu recebi uma mensagem do Brunet. Ele falou assim, Thiago. E ele não tava lá, o Brunet. Ele falou assim, Thiago. E ele não sabia que você ia fazer isso? Não sabia. Não, mentira, ele sabia. Mas ele não sabia como ia ser, nada disso. Tá? Ele não estava lá. E aí ele falou, Thiago, agora que você palestrou, agora que você falou sobre isso, né, você deve ter entendido que a gente está vivendo uma guerra espiritual. E vão usar das pessoas mais próximas de você para te machucar. E tinha acabado de acontecer isso, né? Então, assim, foi... aí eu fiquei pensando, por que Deus pediu para eu fazer isso sendo que iria doer, né? Foi para eu entender que não era só borboletas, era para entender que isso aqui era uma coisa séria. É uma guerra, né? Então, eu preciso usar das armas, da armadura, eu preciso saber como me proteger disso, eu preciso me preparar e eu preciso jogar esse jogo com estratégia. Porque, de fato, eu quero o bem das pessoas, mas não adianta só eu ficar achando que é festa. Não é só festa. Né? Então, acho que esse foi o propósito disso ter acontecido. Né? Que demais, que demais.